vai ter aula. Não, pastor, estou levando para dar aula nesse irmão. Tudo bem, pastor? Tudo bem? Tudo em ordem? Bom quentinha de vocês? Minha mão está gelada. Ok, vamos dar início aqui à nossa aula de escola dominical. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor trabalhe em nosso coração, nos ajude a compreender mais a Tua palavra e principalmente, Pai, ajuda-nos a confiar mais no Senhor. Nós pedimos assim e agradecemos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós estamos entrando numa fase da escola dominical que é um pouco diferente, né? Geralmente o mês da família é o mês de maio, né? E aí a escola dominical vai mais focada na família, mas nós estamos agora trabalhando nesse conceito de famílias, e uma das coisas que nós temos certeza que não existe família perfeita, né? Todas as famílias são imperfeitas, mas Deus ele tem a graça perfeita dele. Todo o nosso estudo vai ser baseado aqui no livro do pastor Lisânias Moura, que é pastor da Igreja Batista do Murumbi, né? E ele escreveu esse livro sobre famílias imperfeitas, graça perfeita, né? Eu posso afirmar, né, que toda família tem problema, né? Isso é fato. Mesmo que você ainda não é casado, você pode observar a sua família, né, os seus pais, e você chega à conclusão que não é perfeita. E se você quiser construir uma família perfeita, é só você ver na lua de mel. Vai descobrir que você casou com uma pessoa imperfeita, né? E aí, então, os problemas começam a estar se instalando ali, né? Essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, né? E aqui é o nosso ponto de partida. Olha, não se esqueça disso, tá? Podemos estar passando por um problema familiar, mas Deus nunca nos abandona, né? Esse estudo que nós estamos fazendo, né? Ela fala sobre que é impossível ter a pergunta, né? É possível ter esperança em um mundo individualista, em que, mesmo no contexto familiar, cada um foca apenas em si mesmo? Já aconteceu com vocês assim, num jantar? Cada um está com o celular ligado, conversando com pessoas diferentes? Quando, na verdade, o jantar deveria de ser um momento para você manter comunhão como família, entre irmãos, com os pais, é um momento que você poderia utilizar conversando, mas cada um ficou pensando no seu próprio celular, né? E muitas vezes a gente nem agradece a nossa mãe ou quem preparou a comida, né? Simplesmente engole a comida, muitas vezes larga o prato sem pensar que tem alguém que vai lavar aquele negócio, levanta da mesa, vai embora, né? E cada um pensa em si mesmo. E a sociedade moderna, ela fala que cada um tem que pensar em si mesmo, né? E cada vez mais crescente, nós encontramos adolescentes se divorciando da sua família. O que é se divorciar? É um artifício legal que a pessoa fala que não quer pertencer mais àquela família. Ela vai num juizado, e lá, nesse juizado, ela ganha autonomia, um divórcio da sua família. Inclusive com o direito de pedir dinheiro. Cômodo isso, né? Sem responsabilidade. Só que quando ela pensa que vai ficar sem responsabilidade, quem vai lavar roupa? Se você pede divórcio, você não pode chegar lá e falar assim: mãe, estou passando fome aqui, faz umas marmitas para colocar no congelador. Não, se você se divorciou, você está por sua conta
E aí você vai ver que a vida não funciona. Por quê? Pessoas são imperfeitas. Então, como que nós lidamos com isso daqui? Né? A família que a gente vai estar pensando nela, né, é a família de Abraão e Sara. Todo mundo conhece. Né? Tem um versículo que foi dado para Abraão: sai da tua terra, né? Vamos lá ler juntos lá. Gênesis, vamos ler juntos? Então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio dos seus parentes e da casa do seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Olha, parece que nós temos aqui um início muito perfeito, né? Aqui Abraão, ele é chamado para sair da casa dele. Ele está com 75 anos, então viveu bastante tempo perto dos pais. O pai dele morre com 200 e poucos anos, né, quando Abraão tem 135 anos. Então, está indo numa boa, né? Parece que é uma família perfeita. Mas a gente sabe na história que o negócio não é bem assim, né? O que vocês encontram na vida de Abraão que vocês acham estranho? Vai lá, um de cada vez, hein? Senão eu fico constrangido aqui. Dentro da história de Abraão, o que vocês acham estranho na vida de Abraão? Ou na família de Abraão? É tudo perfeito? Não. Primeiro, né? Assim, Deus falou para ele: sai do meio dos seus parentes. Ele sai. Ele vai para a terra que Deus indicou? Sim, mas ele levou seu parente Ló. Deus mandou ele levar Ló? Não, e Ló só deu problema para ele. Então é assim, parece que ele ouviu meia coisa, né? Mas outra coisa, Deus fala para ele que ele vai gerar uma grande nação. Legal, mas ele tem 70 anos. E a mulher também já teve os sinais que não pode engravidar. E aí, então, Sara, de um jeito bem peculiar, dando o jeito no jeitinho brasileiro, ela dá um jeitinho. O que ela faz? Ela introduz uma pessoa para dentro do relacionamento. Qual o nome dela? Agar, né? E o que é essa Agar? É uma serva, e lá na lei dizia que quando você não tem um descendente, você poderia gerar um descendente com a sua serva, que ele seria o herdeiro de todas as coisas. Esse é o primeiro caso de barriga de aluguel, né? Então, você aluga uma barriga para você ter o seu descendente, e aí você dá tudo, a sua herança para ele. Então, nós vemos aqui que na equação de um casal foi introduzido mais uma pessoa. Deixa eu perguntar aqui para as mulheres, né? Como seria dividir o amor da sua vida com outra pessoa, né? Já que agora está um tal de trisal, né? Trisal, eu não sei o que eles chamam esse negócio aí, que toda hora está aparecendo lá um homem com duas mulheres, dois homens com uma mulher, e parece que o casamento hoje virou um negócio assim. Repartir amor é fácil? Gera confusão? Gera. Por quê? Quando Agar teve filho, ela começou a desprezar Sara. Ela fala: está vendo? Eu consigo, você não consegue. E toda essa problemática vem
acontecendo porque Sara adicionou na equação dela uma coisa que não era a vontade de Deus, né? Por causa dessa ação de Sara de dar Agar, nós vemos que os problemas que ela introduziu na família dela permanecem até os dias de hoje, né? Porque os ismaelitas, eles lutam contra os judeus até os dias de hoje. Ela podia imaginar que, passado milênios, ainda o problema que ela introduziu na casa dela ia gerar essa confusão toda no mundo inteiro, né? Que quando Ismael briga com Israel, o mundo inteiro treme, porque vai ter aí uma possibilidade de uma guerra mundial, né? Pode imaginar? Outra coisa, vamos lá, outra coisa estranha que você viu. Quem viu alguma outra coisa estranha na vida desse casal aqui? Ninguém leu sobre a vida de Abraão e Sara? Lembra quando eles foram para o Egito? O que Abraão ele fez com a Sara? Mentiu para o faraó, né? Ele combinou com Sara, falou: Sara, você é muito bonita, olha, e deve ter sido muito bonita, porque ela já estava com 70 anos, né? E ela era tão atraente que o Abraão falou: aqui a lei aqui da terra é o seguinte: quem tem poder agarra, e o outro chora ou morre. Eu não quero morrer nem chorar. Então vamos fazer o seguinte, Sara: eu te entrego lá para o faraó e eu livro a minha vida. Mulheres, como é que vocês se sentiriam com um cafajeste desse? Banana, né? Como que é esse negócio? Você joga a mulher ali para as feras? Você, como mulher, se sentiria bem valorizada com isso? Como que seria o relacionamento de vocês? No caso, aconteceu ali que Deus chegou e mandou pau em cima do faraó, e o faraó chega e falou: sai daqui, né? Porque você está me fazendo pecar, né? Sai daqui. Agora imagina a Sara voltando para casa. Como é que vai ser o diálogo deles no almoço? Deu certo o seu plano, hein? Será que é essa conversa que eles iriam ter ali? Como é que ia ser a DR deles, né? Como é que eles iam discutir a relação dele quando eles, de repente, Abraão faz uma coisa dessa? Mas Abraão fez isso uma vez só? Não. Ele fez uma segunda vez, quando ele estava na terra dos Amalequitas, e ele fez a mesma coisa, né? Aí a pergunta é: e Deus nessa história? Será que Deus aprova mentira? O que vocês acham? Não, com certeza Deus não aprova mentira. Mas Deus não relevou. Na verdade, ele acabou protegendo a Abraão, né? E dando as consequências em cima do rei dos Amalequitas e em cima do faraó. Então quer dizer que se a gente é povo de Deus, a gente pode mentir. Certo ou errado? Mentira está dentro dos valores de Deus? Mais mentirinha. Não tão assim, né? Esse daqui é descarado, né? Mas é mentirinha branda. É aprovado?
Olha só o que acontece. Filho deles, Isaac, quando é colocado numa situação semelhante, o que o filho faz? Oferece a esposa. O neto dele, Jacó, é chamado de quê? De mentiroso. Olha só como perpetuam coisas que vêm da nossa família, ela acaba se perpetuando, né? E Jacó, ele só consegue quebrar todos esses pecados, que a gente chama de pecado geracional, quando ele tem um encontro com Deus, lá na que eles chamam de escada de Jacó. Quando ele luta com Deus e fala assim, eu não saio daqui se você não me abençoar. E Deus muda o nome dele para Israel. E aí então a coisa na vida dele começa a mudar. E aí ele começa a ser instruído por Deus e ali então a graça vem sobre ele. Então toda essa coisa, ela começa a entrar em controle. Mas mesmo assim, você olha a família de Jacó, que ele estabeleceu sem ter o encontro com Deus, né? Você olha a confusão que é a família dele, né? A primeira família chamada disfuncional da Bíblia, né? Um homem com 4 mulheres. Se um com 2 já deu problema, imagina uma com 4. 12 meninos e uma menina. E olha outra coisa. Os pais fazem acepção de filho, gosta mais de um do que do outro. Olha a confusão que dá. No entanto, por que será que Deus deixou escrito na Bíblia uma família como essa e falando que ela vai abençoar todas as nações? Vamos fazer assim, vamos fazer um voto aqui. Sério, né? Vamos pensar assim, nós vamos escolher se a gente vai eleger Abraão e Sara como o casal que vai pastorear a gente. Sabendo desse histórico, quem vota a favor, levanta a mão. Quem vota contra, levanta a mão. Quem não sabe o que vai votar, porque acha que é pegadinha do Eduardo, levanta a mão. Não, a maioria de nós ia olhar para esse casal e falar, pô, um cara que chega e joga a esposa para a fornalha, que mente, que não confia em Deus, se torna precipitado nas suas ações, ele pode ser alguém? No nosso conceito, não. Não é verdade? E quando a gente olha para eles, então bate assim não é um desespero, bate assim e fala, puxa vida, esse casal assim, no entanto Deus ele foi conduzindo, trabalhando com eles, né? O que Deus ele tem com eles, né? O que será que Deus ele quer com eles, né? Deus ele tem alguma coisa? Deus ele quer fazer alguns desafios de fé, porque o aperfeiçoamento da nossa família, ela passa por um crivo, né? E um desses aperfeiçoamentos aqui está justamente, ele falhou no teste lá com o faraó, mas aí vem o Gênesis 22, quando agora vem o sacrifício de Isaac, né? Deus faz o que prometeu, ele tem um filho, e agora Deus ele manda sacrificar Isaac, né? E eu creio que para as nossas famílias imperfeitas, esse talvez é o maior desafio que a gente precisa lembrar, né? Que a obediência a Deus é um dos maiores testes que enfrentamos na nossa caminhada com Ele, né? Deus não se importa o quão imperfeita é a sua família, mas importa que a graça dEle transforma a sua família para você cumprir o objetivo que Ele tem para a sua vida. A grande tragédia é que a maioria das pessoas
desistem da sua família, né? Em vez de ser um agente de transformação da sua família, a gente acaba desistindo da família, né? E aqui nós vemos alguns sintomas, né? Que o Lisânias, pastor Lisânias, ele destaca. Entre obedecer a Deus em contextos que não entendemos ou em ações aparentemente impossíveis de serem cumpridas, e fazemos a nossa própria vontade, a fé em Deus e em suas promessas é a nossa única saída e decisão sábia, né? Nós olhamos que a nossa vida, ela é permeada por como é que eu falo? Não são circunstâncias, né? Mas são circunstâncias controladas por Deus, né? E nossa vida, ela passa por esses testes de Deus, né? A questão é que não raro nossa participação vai contra a contramão da vontade de Deus, gerando problemas. Por quê? Porque muitas vezes a gente quer ter o controle de todas as coisas sobre a nossa mão, e aí esse controle é muito complicado, né? Olha só, Abraão passa por um teste, né? O primeiro teste que ele passou é o teste da integridade. Ser íntegro, independente das circunstâncias, é sempre um teste da nossa fé. Diante do Amalequita e diante do faraó, ele passou no teste de integridade? Não passou, né? E uma das coisas que Deus ele faz, e ele propõe para a gente quando a gente casa, é o teste da integridade. O quão fiel você é dentro do casamento, né? É uma das coisas que a gente olha, né? E eu vou falar aqui para os casais jovens, já, geração alfa, beta, gama, todas as gerações aí, né? Que mexe com o computador. Você é fiel à sua esposa ou fiel ao seu computador? Hoje, outra que está sendo lidado como problema de saúde é a pornografia na internet, que ela atinge tanto homem como mulher, e é um teste de integridade. Quando ali aparece a coisa, você é capaz de desligar o seu computador? Quando vem a notícia lá, artista fulano de tal, um influencer tal, veste de um jeito e aparece tudo, você vai clicar ali para ver? Não, só ver, não ofende, ninguém viu. Não, Deus viu o que você está fazendo. Você está debaixo de um teste de integridade, né? Aí a minha pergunta, você tem passado ou não? Né? Coisas assim de dar troco errado, né? Alguém deu troco errado para você, você devolve ou fica com o troco errado? Teste de integridade. Mentir dentro do relacionamento. Vamos pensar assim, quanto que você mente para os seus pais? Ou para quem é casado, como é que você faz dentro do seu casamento? Você é fiel em falar as coisas com verdade, ou você esconde a verdade no seu casamento? É um teste, né? Na minha casa, todo mundo sabe a senha de todo mundo, celular, computador, tudo. Inclusive, toda a minha família tem a mesma senha. Você pode falar que é um abuso esse negócio, você está nas mãos do hacker. O hacker pode hackear o que ele quiser da minha vida. Ele pode tentar ver o que a gente fez. O nosso histórico é aberto a todo mundo. Por quê? Justamente para a gente passar no teste da integridade.
o nosso computador fica na sala, de maneira que todo mundo que queira consegue ver o que nós estamos fazendo. Porque a gente não pode esconder coisas. Na medida que você chega e fica buscando lugar escondido para fazer as coisas, você já perdeu no teste da integridade. Integridade significa que você não precisa mentir dentro da sua família. Você precisa falar a verdade. Mas, acima de tudo, o teste da integridade tem a ver com a sua relação com Deus. Como é que Deus está lidando com isso, Abraão e Sara viveram em um país dominado pela idolatria e como estrangeiros não tinham nenhuma proteção ou direito, Esse é o teste do chamado que todos nós recebemos, isto é, refletir Jesus onde quer que Ele nos envie, como profissionais, pastores ou missionários. Nós passamos por esse teste. As pessoas querem ver que tipo de pessoas nós somos e eles testam a gente, Quando o pessoal nos chama ali na saída do happy hour, na sexta-feira, para a gente beber, como é que a gente passa nesse teste do chamado? A gente vai com eles porque todo mundo faz? Ou a gente tem um jeito que a gente se comporta de maneira diferente, No mês passado, o embaixador da Alemanha, no Rio de Janeiro, ele foi detido por algumas horas, porque ele matou o seu parceiro homossexual, que é um cara que trabalha no consulado da Bélgica. E aí ele conseguiu ser libertado por alguns minutos ali porque ele é adido, ele é cônsul alemão, então ele tem uma imunidade parlamentar. Ele pegou um voo particular, fugiu para a Alemanha. O que você acha de um cara desse? Muito mala, Mas nós somos embaixadores de Cristo. E aí, como é que a nossa vida reflete isso, Como é que a gente pode pensar no que pode dar? Que fim levar, Terceiro teste é o teste da riqueza. Como lidar com ela sem que interfira em nossa relação com Deus? Abraão era muito rico. Nós temos a tendência de querer buscar o nosso conforto, não é verdade? Todos nós trabalhamos duro para ter estabilidade, para ter a nossa casa, para ter o nosso carro, para não ter problema de pagar a nossa conta do celular. Nós damos duro para essas coisas, Mas a pergunta é, isso está interferindo na sua relação com Deus? Se estiver, é melhor você olhar que talvez você está sendo reprovado no teste da riqueza, Eu lembro um pastor, eu já falei isso no culto, Salário proposto para ele foi uma enormidade de dinheiro, mas uma enormidade. A igreja é uma igreja muito grande e propôs para ele um salário assim que é absurdo. Nunca foi visto um pastor receber um salário como esse. E aí, de repente, ele ficou tão entusiasmado que a primeira resposta que ele ia dar é: sim, pela primeira vez reconheceram o meu valor, E aí ele foi orar. E aí Deus falou para ele: ok, e se eu te mandar para uma igreja que o pessoal não pode pagar o seu salário? Uau! Não, Deus, é só evolução. Ué, mas se é crente, crê na teoria da evolução? A evolução final é salário? Ou a evolução final é galardão? O que a gente ganha nos céus? E aí esse meu amigo, ele chegou e recusou. Ele falou: olha, essa quantidade de dinheiro vai fazer com que o meu coração ela não consiga responder
quando Deus me chamar, porque a gente tem que ser fiel no pouco e fiel no muito. Agradeço porque é a primeira igreja que eu vi que honra o seu pastor, mas eu recuso porque eu sei que meu coração não vai ficar bem. Eu quero passar nesse teste, desse conforto de... Ele deixou tudo, foi viver pela fé, sem salário. Fala assim do 880, né? Mas eu conversei com ele alguns anos atrás, que Deus permitiu a gente se encontrar de novo, e uma das coisas que ele fala: Eduardo, se eu não tivesse dito não àquela proposta, eu acho que meu casamento teria acabado, meus filhos iam estar todo perdidos, porque eu ia me envolver numa coisa que eu não ia ter controle, né? Teste da riqueza, né? Em vez de esperar o milagre, eles mesmos quiseram fazer o que competia somente a Deus. Sara sugeriu que Abrão tivesse relações sexuais com Agar, uma das servas de Sara. Era uma prática comum na época, que famílias sem possibilidade pudessem pegar uma barriga de aluguel. Porque todo mundo faz, não significa que a gente deve correr atrás, né? Nós vivemos num país que é capitalista, e os valores capitalistas, elas muitas vezes se chocam com os valores cristãos. No entanto, está errado você ter dinheiro? Não, não está errado você ter dinheiro. Deus só quer que você seja pobre? Não, Deus não quer que você seja pobre. O problema é a confiança que você coloca nas coisas materiais, né? E o outro teste que foi dado para ele é o teste da espera, né? Eles olham e estão... Deus promete eles terem filho, mas eles olham a probabilidade. A probabilidade é não dá. Então, aí você tem paciência de esperar, né? São testes que nós passamos, né? Que levam a gente a conceber, né? O que a gente pode ser como família. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Depois de 7 anos de casado, instalou no meu coração rebeldia. Eu comecei a ficar muito surtado, né? Porque eu não conseguia manter minha família de maneira digna. Aí o que eu fiz? Introduzi algumas coisas na minha vida. Primeira coisa que introduzi na minha família foi a mentira. Eu comecei a gastar no cartão de crédito. Eu não tinha... minha esposa pediu dinheiro para fazer feira, não tinha dinheiro para fazer feira. Aí pegava no cartão de crédito. Porque cartão de crédito, né? Você vai lá no caixa eletrônico, pega o dinheiro e dá, ela faz feira. Aí eu falava assim: tudo bem, na próxima semana, né, vem o dinheiro, eu pago o cartão de crédito. Eu fiz uma vez, deu certo, eu consegui cobrir. E aí isso se tornou um vício. Eu comecei a comprar no cartão de crédito. Aí o meu dinheiro não dava, o que eu pegava? Eu pegava mais dinheiro do cartão de crédito para pagar o cartão de crédito. Você já viu uma idiotice dessa? Não é só um idiota faz um negócio desse daqui. Eu fazendo esse negócio, achando que com o dinheiro lá eu ia pagar, tal. Só que eu vejo que cada vez meu salário vai ficando menor e aí não dá para pagar nem o mínimo e aquele negócio vai ficando e eu ficando nervoso com a minha esposa, falando que ela está gastando muito, falando... Eu cheguei e decidi que eu ia me separar da minha esposa. Ia devolvê-la para o pai dela. E eu ia falar assim: olha,
doutor Obara, eu estou devolvendo a minha esposa para você porque eu sou incompetente de cuidar dela. A gente só está brigando, não dá certo, estou abandonando o ministério pastoral. Para mim chega. Eu acho que eu não nasci para isso, não vai dar. Sinto muito Deus, sinto muito doutor Obara, sinto muito Damares. Acabou. Mas é porque mentira se instalou no meu casamento. Porque eu não abri, não fui aberto com ela, que o negócio estava pegando pesado ali, né? E aí, nesse momento, né, Deus trouxe uma pessoa muito especial. Ele vendo que eu estou andando de cabeça baixa, ele chega e fala assim: pastor, o que está acontecendo? Você está andando de cabeça baixa, né? Ele ali, um cara recém-formado da faculdade, no seu primeiro emprego, um emprego muito bom, né? Eu de cabeça baixa ali. Aí ele fala para mim: pastor, você sempre ensinou para a gente ser honesto. Então seja honesto comigo, fala o que está passando. Aí eu sentei com ele. Aí eu falei o que estava passando no meu coração. Ele chegou e falou assim: pastor, deixa eu ver qual é a bandeira do seu cartão de crédito. Ele é formado em administração, né? Eu falei: mano, tá aqui o cartão de crédito. Ele pegou e quebrou o cartão de crédito. Falou assim: bom, um problema a menos na sua vida. Como? Eu preciso disso para poder comprar. Não, você não tem mais nada para comprar. Você é aquela pessoa que tem uma dívida que todo credor gosta. E daqui a pouco você vai perder seu carro, vai perder. Eles vão te dilapidar e no final eles vão dar risada. E não estão nem aí se você vai passar fome ou não. Aí ele chegou e falou assim: bom, a segunda coisa agora, eu vou junto com você no banco. A gente vai negociar essa dívida. E pelo jeito aqui, você vai se safar dessa dívida em 7 anos. Terceiro lugar, você não é proibido de mexer no dinheiro da sua família. Quem vai administrar é sua esposa. Todo o salário vai direto para a conta dela, não vai para a sua conta. Porque você introduziu uma mentira na sua família. Graças a Deus, pela administração financeira da minha esposa, a gente se livrou da dívida em 3 anos. Metade do tempo. Mas olha, a mentira leva, a sociedade faz pressão, mas a culpa não é da sociedade, a culpa é minha, que cedi à tentação de que cartão de crédito, né? Se eu fosse deputado federal, eu ia falar que o nome deveria de mudar, todo cartão tinha que ser escrito assim: cartão de dívida. Para todo mundo saber que se usar aquele negócio, uma hora vai ficar não administrável. Abraão e Sara, eles introduziram a mentira na vida dele. E o Lisânias, ele fala assim: nós mentimos porque somos pecadores. Não nos tornamos pecadores depois que mentimos. A mentira está dentro da nossa essência como ser afastado de Deus. E quando nós nos afastamos de Deus, nós introduzimos isso na nossa família, né? E esse comportamento, eu quero dizer para você, que ele afeta. Não importa se você é do casal ou se é do filho em relação aos pais. A mentira te afeta você hoje e vai afetar você no futuro, né? E esse daqui é um dos maiores problemas que a gente tem, né? Quando a gente começa a mentir dentro da família. A família deve ser o local que a gente nunca vai
omitir nada. Família é aquela que se entrega por você. Quando a coisa ficar apertada, a família, ela luta por você, ela não é contra você, né? E eu ali discutindo com a Damares, fazendo ela passar o horror, porque eu falo alto, brigo, e na verdade o problema maior fui eu que deixei essa coisa instalar na nossa vida. E o segundo problema que o livro alista é a ansiedade, que nos faz tomar precipitadamente tomar ações, né? E depois dessa mentira, a gente precipita ações, na ansiedade e no afã de fazer as coisas. E toda vez que a gente toma decisão na ansiedade, a nossa vida complica mais. Eu dou graças a Deus porque esse jovem, ele chegou e olhou para mim triste, e eu não escondi dele. Eu louvo a Deus, ele acompanhou assim, passo a passo, né? Foram anos patinando, né? Até sair a culpa do coração, até aprender na nossa cabeça, de repente, quando ela começa a maquinar e a mentira começa a instalar, parece que é meio automático, você não liga mais. Por isso que o pessoal fala sobre mentira contumaz, né? Você se acostuma tanto com a mentira que não faz problema nenhum, né? E de repente você tem que instalar novamente o ciclo de confiança dentro da sua casa, né? A vida de Abraão e Sara, elas mostram isso, né? E a mentira e a falta de fé que leva a gente à ansiedade de fazer as coisas, né? Ele diz assim: esse problema se repete hoje nas famílias. Muitos pais preocupados em construir uma carreira, em vez de valores que reflitam Jesus, deixam de investir tempo na vida dos filhos. Ganhar dinheiro e reconhecimento se torna mais importante e essa correria desintegra a família e o casamento, né? Mas como o nosso intuito não é falar, dar ênfase no problema, deixa eu terminar mostrando uma coisa, né? Em primeiro lugar, muda a ação do teu olhar, ok? Como pais, a coisa mais importante que a gente pode dar para os nossos filhos é o nosso olhar, que nós olhamos para Deus. Porque quando as coisas complicarem na vida deles no futuro, eles vão buscar a solução no lugar que nós, como pais, recorremos. Segundo lugar, se você é um jovem convertido, sua família não é convertida, não tem problema. Você é o primeiro ponto de bênção dentro da sua família, que vai retroagir para os seus pais e depois vai ampliar para a família que você formar. Então, nunca tira Deus da sua frente. Segundo, Deus sempre tem as melhores intenções para você e para a sua família. Ele vai transformar, né? Minha mãe se converteu. Meu pai, no final da vida dele, estava refletindo muito. Ele era ateu, ele ficou pensando muito sobre como acertar as coisas com Deus. Eu falei várias vezes que não é o que ele faz, mas é o sacrifício de Jesus. E deixei incutido ali para ele saber o caminho da solução dos problemas dele. Mas quando a gente olha, né, na nossa vida, o mais importante não é o dinheiro ou a herança que a gente vai dar para os nossos filhos, tá? O mais importante que a gente passa para as gerações futuras é como nós andamos com Deus e como a graça de Deus age na nossa vida. Depois desse momento terrível na minha vida, né, nós descobrimos alguns estudos de entender o amor da nossa vida, de melhorar o relacionamento conjugal. E depois dessa crise que eu tive, nunca mais passa pela nossa cabeça falência da família. Muito pelo contrário, que passa na nossa cabeça a promessa de Deus, que Ele vai abençoar até 1000 gerações da minha família, né? E o que a gente observa é Deus abençoando as minhas filhas. Tem problema? Tem, né? 1 ano e meio de problema de saúde, tem problema. Tem superação? Muito. Tem a graça de Deus? Abundante, transbordante.
E é isso que deve levar o nosso coração a confiar em Deus, mais do que qualquer outra coisa. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo livro do Lisânias, que na verdade é um livro sobre o Senhor e sobre como o Senhor age. A despeito de Abraão e Sara terem uma família imperfeita, o Senhor tinha um propósito para a vida deles e o Senhor construiu através das falhas deles para que eles pudessem ser aperfeiçoados e tornarem os pais da fé. Assim também, Pai, opera em nossa família, opera nas nossas gerações, opera nas gerações vindouras, para que, acima de tudo, o que perpetue dentro das nossas famílias seja o bom perfume de Cristo e a tua agradável presença no meio dela. Nós oramos assim e agradecemos em nome de Jesus. Amém. O livro que a gente está seguindo, ele fala Famílias Imperfeitas, Graça Perfeita, tá? Quem tem Kindle é fácil de comprar, compra no Amazon e dá para ler no computador, tá? Tem um livro físico também, para quem gosta de riscar, é um bom livro para família, tá bom? Deus abençoe. Essa é só uma introdução sobre o assunto do livro, depois o pessoal vai trazer a coisa mais miudinha para vocês, tá bom? Deus abençoe, bom final de semana para todos, paz para todos vocês.